capítulo 2, que eu estarei falando algumas qualidades de uma mulher, mas uma mulher que é mãe, né, uma mulher que nos deixou um exemplo de vida. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10, irmãos. Gostaria que a igreja ficasse em pé. Eu já percebi que a minha versão é diferente da versão dos irmãos, a minha atualizada. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos lerão os versos pares, tá bom? Êxodo do capítulo 2, versículo 1 até o 10. Então nos diz assim, irmãos: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então disse sua irmã à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Senhor, nós já adoramos ao Senhor, nós já oramos, ó Deus, já sentimos a tua presença aqui, mas nós queremos aprender um pouco, Deus, da tua mensagem, da tua verdade, da tua palavra. E nós sabemos que por nós mesmos, Senhor, não temos esta capacidade, Senhor. Precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, da ministração do Senhor aos nossos corações, da capacitação do Senhor às nossas vidas. Nós queremos colocar aqui todas as mulheres, os homens, as crianças aqui que estão presentes. Que o Senhor esteja trabalhando e falando conosco nesta noite, Senhor. Obrigada por esta oportunidade, Senhor, pois é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, eu gostaria de trazer algumas qualidades da vida desta mulher. Uns chamam Joquebede, outros dizem que em hebraico é Joquebede. E esta mulher traz algumas lições para nós. Um grande exemplo na vida de uma mãe, de uma mulher que fez diferença. Você que é mãe, né, você faz diferença. É realmente a função da mulher cristã é se esforçar para fazer diferença nos nossos dias. Então, as qualidades desta mulher e em relação às mulheres de hoje. Você tem agido assim? Você tem se comportado assim? Quem foi esta mulher? Né? Na verdade, ela se chama Joquebede, como alguns chamam, era da tribo de Levi, uma tribo escolhida pelo Senhor. E naquele tempo, eles estavam ainda escravos ali no Egito. Esta mulher estava ainda debaixo do jugo de Faraó, estava ali em sofrimento. E pela fé, ela passou da sentença da morte, irmãos, para a alegria da vida com seu filho. Havia uma sentença ali. E no capítulo 1 aí, no versículo 16, nós vamos encontrar que Faraó havia, de fato, carimbado, havia dado uma sentença ali de morte para as crianças que nascessem. Os meninos, as meninas eram para viverem, os meninos eram para serem mortos. E aí aquelas parteiras, seguindo a direção de Deus, segundo o propósito de Deus, não fez como foi combinado por Faraó, porque foi propósito de Deus. E aí veio Moisés nasceu e foi protegido primeiramente por Deus e segundo pelas parteiras. E depois a gente vai ver toda a história de Moisés, Deus cuidando deste homem.
Deus cuidando deste homem. Era para ter sido morto, mas na verdade aquela sentença de morte realmente tornou-se uma sentença, algo de alegria, tornou-se de certa forma alegria de vida, tanto para aquela família quanto para o povo do Egito, porque ele foi um instrumento para trazer libertação para o povo. E o texto, no início aí, nos chama bem a atenção, irmãos. Presta atenção aqui os homens que estão nesta noite aqui. Os casados, os noivos, né, os namorados. O texto nos diz aqui no versículo 1, diz: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Foi-se um homem, o texto não fala o nome deste homem. Foi-se um homem e casou com esta mulher. Dá a entender que de fato este homem não era um homem presente. Chama mais atenção a mãe de Moisés aqui do que mesmo este homem. Aí eu fiquei pensando assim, será que este homem era homem presente, era um pai presente, era um marido presente, era alguém que estava ali? Porque dá a entender que de certa forma ele era distante da família. Foi-se um homem que casou com uma mulher descendente da tribo de Levi. E hoje na sociedade nós encontramos homens que de certa forma não estão na sua função, no seu papel na família. É a mulher que está. E aí o que acontece? A mulher caminha, chega um momento que ela não dá conta, porque sobrecarrega, ela está na função de mulher e ao mesmo tempo fazendo papel do homem na família, e chega uma hora que ela não dá conta. Ou desgasta o relacionamento e se separam, ou então acontece o adoecimento na família. E eu fiquei pensando nisso, eu quero deixar isso para os irmãos. Marido presente, pai presente na família. E o texto vai contando aí. E a primeira lição que eu gostaria de deixar para as mulheres, mas também para os homens. Esta mulher, ela foi uma mulher inteligente. Havia naquela época uma sentença de morte. E eles não poderiam desobedecer em nada. Eles teriam que obedecer a ordem de Faraó. E o texto nos diz que nascendo aquele menino, o versículo 2 aí acompanha comigo, diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Quem era este filho, irmãos? Moisés. Deu à luz ao filho, Moisés. E vendo que era o que, irmãos? Quais as qualidades? Qual era a qualidade? Ele era formoso. Escondeu por 3 meses. Eu fiquei pensando, na verdade, nos sentimentos daquela mãe. O filho nasceu e era formoso, mas havia uma sentença de morte. E ela decidiu. Qual foi a decisão dela? Ela veio, ela agiu com inteligência. Ela pensou: eu vou esconder o meu filho. E ela escondeu. Irmãos, eu vejo aqui a providência de Deus, o trabalhar de Deus ali, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E eu posso imaginar essa mulher aberta para ser usada por Deus com inteligência. E Deus quer usar você, mulher, aqui na igreja, por onde você passar, no seu trabalho, na sua família. Deus quer te usar com inteligência, porque Deus te deu essa capacidade, Deus te deu esse potencial. Basta você buscar de Deus. E o versículo 3, irmãos, o que veio à mente daquela mulher? O que ela fez? Ela cuidou daquele menino escondido 3 meses. Quando não podia mais esconder, porque o menino estava crescendo, ela continuou sendo sábia, inteligente. O que ela fez, irmãos? Veja no versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, o que ela fez? Tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A gente vê que Deus estava usando essa mulher com sabedoria. Eu posso imaginar que Deus foi dando para ela a sabedoria necessária para ela ir decidindo. Mas Deus estava conduzindo esta vida e conduzindo a vida de Moisés. Minha irmã, você não está aqui por acaso na vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito com a tua família. Deus quer que você se levante com sabedoria na presença dele para ele te usar. E Deus é um Deus de providência. Você crê assim, irmãos? Deus é um Deus de providência. E Deus nos dá sabedoria para que a providência de Deus seja realizada através de nós. É Deus quem faz isso. Era Deus aqui na história
isso. E esta mulher escolheu. Eu posso imaginar essa mulher orando a Deus, falando com Deus, buscando a Deus, buscando a direção de Deus. E o texto nos diz aí, irmãos, que ela realmente, ela agiu com sabedoria. E hoje nós precisamos de mulheres sábias. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas o que acontece com a tola? Destrói. Sabedoria para você continuar construindo, não destruindo. Sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria no sentir, sabedoria. E, de fato, irmãos, a Bíblia nos diz que quem dá essa sabedoria é Deus. O que nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 5? Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você pede sabedoria a Deus, Deus vai te dar sabedoria. Vocês lembram de algo que Deus falou? Deus perguntou algo para Salomão, vocês lembram? Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que foi que Salomão pediu, irmãos? Sabedoria. Ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido poder, ele poderia ter pedido status, ele poderia pedir um monte de coisa. Mas ele primeiro pediu sabedoria. Sabe por quê? Eu penso que ele disse, eu com sabedoria, o resto vai ser acrescentado. Pedir para Deus. Pai, mãe, filhos, pede sabedoria a Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Difíceis. E nós precisamos, Deus, dar sabedoria para falar na hora oportuna e glorificar o nome do Senhor e ter crescimento na vida da minha família, na minha vida, na vida, seja no trabalho, por onde você passar. Então esta mulher, ela foi uma mulher, qual é a qualidade? Inteligente, sábia. Sábia. Não só foi naquele tempo não, minha amada. Hoje, Deus está usando você com sabedoria. Mas nós precisamos de mais. Inteligência. Deixa Deus te usar. Inteligência. A segunda qualidade que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos: uma mulher confiante. Uma mulher confiante e confiava em Deus. Você tem confiado no Senhor? Você tem colocado os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos, a sua causa, o seu sofrimento, a sua dor na presença do Senhor e tem confiado? Tem colocado a sua dor no bolso e tem olhado para a dor do outro, porque você colocou no bolso confiando no Senhor? Você tem feito assim? Você tem saído daquele lugar de ficar lambendo as feridas, que é o seu problema, ou você tem colocado diante de Deus, saído dali, colocar diante de Deus e confiado no Senhor? Essa mulher confiou em Deus. Você era capaz de esconder o seu filho debaixo de uma sentença de morte de Faraó? Quem foi Faraó? E nós sabemos como ele era perverso e como tinha gente sendo usada por Faraó para destruir. Você era capaz naquela época de pegar o seu filho e esconder 3 meses? Será que aquele filho não chorava? Será que Moisés nunca adoeceu durante esses 3 meses? Mas como que foi? Eu sei que foi difícil, pensando num papel de mãe, numa função de mãe, cuidar de um recém-nascido. Vocês viram aqui o vídeo, aquela mãe com o nenenzinho ali e ele chorando. Agora imagina Moisés escondido. Mas ela confiou em Deus. Ela estava indo na direção de Deus, de acordo à vontade de Deus, e ela confiou no Senhor. Depois de 3 meses, não podendo mais esconder, o que ela fez, irmãos? Ela preparou todo aquele bercinho ali, tudo na direção de Deus, pegou aquela criança e colocou à beira do rio. Lançou aquela criança. Você faria isso com seu filho? Amados, aquela mulher tinha um coração confiante. Olha, eu sei que no coração daquela mãe, eu fico pensando, ela não pensou que o filho iria ser destruído. O que a gente vê ali, que parece que aquela mulher, ela agiu com estratégia. Ela preparou tudo certinho ali com o coração confiante, de que ela iria colocar Moisés ali no cestinho, justamente na hora que a filha de Faraó estaria vindo tomar o seu banho. Porque também, quem sabe, ela conhecia um pouco de ouvir falar, não sei,
sei como era o coração daquela moça, daquela filha de Faraó. Ela foi tão estratégica e tão confiante que eu penso, imagino que ela pensou assim: olha, pelo que eu conheço da filha de Faraó, ela não vai permitir que nenhum dano aconteça com Moisés, com meu filho, então eu vou lançar e vou confiar. Você tem lançado os seus problemas diante do Senhor? Pedro diz: lançando aos pés do Senhor, porque Ele cuida de você. Lance as suas dificuldades, as suas inquietudes. E eu vi as irmãs dizendo aqui: nós temos orado aqui, Deus tem feito milagres. Faz mesmo, irmãos. Faz mesmo. Essa arma que Deus nos deu, eles estão na escola da oração, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Para ter confiança é preciso falar mais com Deus, é preciso orar mais ao Senhor, porque aí Deus vai trabalhando e vai nos dando cada vez mais um coração confiante na presença dEle. E esta mulher foi uma mulher que confiou no Senhor. Olha que ela nunca tinha escutado falar aquilo que Abraão falou para Isaac: Deus proverá. Ela não tinha escutado isso. Mas os irmãos já escutaram e já leram isso. Que quando Isaac diz: pai, nós temos aqui, temos o cutelo, né? Temos a lenha, tudo certinho, temos o fogo, temos tudo aqui, mas e o cordeiro para o holocausto? E o que ele falou, irmãos? Deus proverá. Ele sabia que quem iria ser imolado era Isaac, o seu próprio filho. Mas ele disse: filho, Deus proverá, porque Abraão confiava no Senhor. E nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Sabe como muitos cristãos estão agindo? Chegam na casa do Senhor, os pastores fazem o apelo: vem aqui, traz o seu problema, é momento de intercessão. O pessoal traz os seus sacos de problema, chega no altar, coloca o saco no chão, e ali os pastores oram, a igreja ora. Quando termina a oração, eles dizem assim, pensa no coração: dá licença, porque esse saco eu levo para minha casa de volta. Deixa no altar, deixa nos pés do Senhor, descansa. Eu tenho aprendido uma coisa: quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto mais difícil a causa, maior a vitória, e muito mais você vai honrar a Deus, vai exaltar a Deus. Você vai ter o que falar, o que testemunhar, você vai ter o que dizer para o outro. Então não tenha medo, irmãos, de passar por momentos difíceis, porque em qualquer situação que você estiver passando, Deus está com você. Lembra de Jesus no barquinho, ou os discípulos no barquinho? Em duas tempestades ali, Jesus deixou primeiro eles passarem maior apuros, para ver se eles confiavam. E quando todos os recursos faltaram, Jesus entrou com providência. E eu te digo, amado e amada, quando você não suportar a prova, Deus vai entrar com providência e te dar vitória. Porque Ele não prova a nossa vida além da nossa força. Ele não prova. Ele tem um limite para poder trazer o escape para nós e agir. Mas Ele prova, Ele testa a nossa fé e a nossa confiança. Então esta mulher, ela confiou no Senhor. Quem podia dar socorro, irmãos? Quem podia socorrer? Quem podia dirigir o menino? Quem podia dirigir o cesto no rio? Quem poderia fazer isso? Deus estava ali na história. Quem? É certo que esta mulher confiou no Senhor, confiou em Deus, entregou este plano ao Senhor, e por isso que nós temos aqui a resposta tão linda de Deus através dessa ação desta mulher. Confiar no Senhor. Seja útil na presença de Deus, confiando nele. Tem um versículo que em Salmos 37, verso 5, vocês lembram? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele, e o mais ele fará. É entregar, o segredo é entregar, é descansar. Descansa no Senhor, faz o bem. Descansa no Senhor. Então, a segunda lição, esta mulher foi uma mulher o quê, irmãos? A primeira, inteligente. A segunda, confiante. Ela confiou no Senhor. Confia no Senhor. Confia ao Senhor os teus desígnios, os teus projetos, os teus sonhos. E Ele vai te dando um bom resultado. Terceira lição que eu gostaria de deixar para os irmãos. Esta mulher foi humilde. Qual foi a
esta mulher? Tudo estava seguindo a direção que Deus havia dado para o coração daquela mulher. Mas na hora dela ser provada, a sua humildade, ela respondeu de acordo com aquilo que eu tenho certeza que agradou a Deus. Veja aí no versículo 4 diz assim: a irmã do menino ficou de longe, Miriam ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. No versículo 5 diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Versículo 6: abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Moisés chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino de Hebreus. E Miriam atenta. No versículo 7 diz assim: então disse sua irmã, a filha de Faraó. Miriam chega à filha de Faraó e diz: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Fez o convite. Versículo 8 diz: respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Chega a mãe de Moisés ali. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e de fato o criou. Irmãos, não era hora daquela mulher falar assim: olha, é o seguinte, meu plano deu certo, eu planejei tudo isso, este menino é meu, e agora ele está sendo devolvido para eu cuidar. Olha a fidelidade de Deus, olha a ação de Deus, meu plano deu certo, olha aqui. Era para ela ter feito, agido ali como mãe. Mas sabe, irmãos, ela foi humilde o suficiente para ficar ali no lugar de uma babá, para cuidar do seu filho. Sabe por quê? Porque é importante para ela era cuidar de Moisés. Ela foi humilde, ela desceu ao ponto de reconhecer: olha, não importa, eu vou cuidar do meu filho, e ele vai receber um salário. E ficou quietinha. Às vezes, irmãos, ser inteligente é ser humilde. Você é inteligente, às vezes é preciso descer, ser humilde, e aí Deus vai te exaltar. A Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. E ela foi humilde o suficiente para dizer: não, tudo bem, eu cuido, vou receber o salário. Ficou quietinha. Humildade, irmãos. E as mulheres cristãs precisam se revestir de humildade. Humildade para permitir que Deus haja, que Deus faça, e que o nome de Deus seja glorificado. Você já ouviu Deus dizendo assim: eu vou fazer algo na tua vida porque você carrega o meu nome? Olha que coisa linda. Você carrega o nome de Deus, e Deus vai fazer algumas coisas através de você e na tua vida porque você carrega o nome dele. E ele diz: eu vou abençoar o Pedro, eu vou abençoar a Maria, eu vou abençoar a Silvana, eu vou abençoar o Gustavo, eu vou abençoar cada um, vou abençoar você, porque você carrega o meu nome. E eu sei que quem vai ser visto vai ser eu, porque você vai ser um instrumento nas minhas mãos e o meu nome vai ser glorificado. Irmãos, Deus procura instrumentos, Deus procura usar você como instrumento, como vaso, para que ele seja visto através de você. E não é isso que a gente tem visto em alguns lugares, irmãos. Nós temos visto homens que recebem de Deus, mas ficam cheios de si, que Deus não aparece. Quem aparece é o eu. O homem se veste com uma camisa: eu faço. E não é eu faço, é Deus faz através de mim. Eu sou apenas canal, e Deus usa o meu potencial, a minha capacidade, para ele ser visto em mim e através de mim. Então, irmãos, seja humilde, que nós sejamos humildes, que tudo que Deus veio fazer para nós não veio mudar nada em relação a isto. Humildade de coração. E aí a gente vê aí no versículo, Colossenses capítulo 3, verso 12, nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Colossenses 3, versículo 12, irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Vamos nos revestir de humildade, irmãos. De humildade. Hoje eu olhando para um vídeo de um dos rapazes que faz parte do grupo lá em São Paulo, que eu faço uma atualização em dependência de álcool e outras drogas. E aí tem um rapaz que ele foi dar uma palestra numa rede TV lá em São Paulo.
E aí eu achei interessante que ele falou assim para aquele pessoal lá, aquele lugar todo chiquitoso, ele falou assim, eu posso sentar no palco? E aí o rapaz, bom, se você nunca alguém veio aqui e pediu para sentar no palco. Sentaram assim, eu posso sentar? E a plateia assim, pode, se você quiser sentar, tudo bem. Eu vou sentar, sabe por quê? Porque eu quero olhar no olho, eu quero ficar em pé de igualdade com o outro. Eu não estou aqui com um conhecimento maior que o outro. O outro tem o seu conhecimento e eu tenho o meu. E nós vamos trocar as nossas vivências. Daí eu falei para ele assim, bacana essa situação. Aí ele falou assim, eu senti vontade, porque eu quero estar em pé de igualdade com o outro, porque eu sei que o outro tem um conhecimento que pode contribuir com a minha vida e eu posso contribuir com o meu conhecimento. Daí eu falei assim, bacana, sabe o que eu lembrei? De Jesus. Jesus fazia assim, puxava o barquinho e sentava em pé de igualdade com as pessoas. Não era assim que Jesus fazia? Sentava e ficava ensinando, trocando as vivências? Irmãos, descer, humildade, não é? Então, descer, para estar com o outro, para que o outro sinta vontade com a gente, isso é muito bom. Então, a humildade, irmãos. Vamos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão, de longanimidade. Vamos nos revestir disso. Há necessidade hoje de corações humildes na presença do Senhor. Em seus passos, o que faria Jesus? Como que Jesus iria agir, né, no meu lugar? Então, irmãos, que nós estejamos agindo com humildade. Veja mais um exemplo aí desta mulher. No versículo 12, nos diz assim, sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, por que das águas o tirei? Mais uma vez uma atitude de humildade. Ela cuidou da criança. Quando o menino cresceu, ela falou, agora não é mais papel, vou entregar para a filha de Faraó. Você faria isso? Você entregaria para o seu filho? Ela poderia bater o pé e dizer assim, que é isso? Olha, eu escondi 3 meses. Depois lancei no rio, o filho voltou. Eu cuidei do filho, agora não vou mais devolver. E ela foi humilde o suficiente para entregar. Os irmãos percebem esta mulher na direção de Deus, seguindo o curso da vontade de Deus? Ela foi abrindo o coração e dizendo, se é para ser assim, Senhor, eu posso imaginar ela dizendo, é com muita dor, mas eu vou permitir. É meu filho, eu cuidei dele, eu amo meu filho, mas eu te entrego. É para entregar a filha de Faraó, então ele está entregue. Eu vou entregar. Olha, irmãos, inteligência, confiança, humildade. Humildade na presença do Senhor. Ela foi humilde o suficiente para que isso acontecesse. E a 4ª lição, ela foi temente a Deus. E hoje, né, lá na central, está falando para os irmãos, temer a Deus não é obedecer para temer medo de inferno, medo das coisas não darem certo, não. Ou somente respeito, não. Temor a Deus, porque Deus é bom, como nós ouvimos hoje. Temer a Deus, porque ainda que o Senhor não faça nada, ainda que o Senhor não realize nada, ainda que Ele é Deus, e Ele realmente espera de nós o nosso temor. Deus é tão bom que não tem como a gente temer. E temer é obedecer a Deus voluntariamente. Não é simplesmente ser coagido para obedecer a Deus. Não, irmãos. Temor no coração. E a gente vê aqui, irmãos, que ela era uma mulher tão temente a Deus que Moisés aprendeu com essa mulher. Que quem foi Moisés? Ele foi criado ali naquela cultura egípcia, com tudo que ele tinha direito, da melhor qualidade de educação, mas ele aprendeu com esta mãe a temer a Deus. E nos momentos eu posso imaginar que ele tinha a oportunidade de obedecer a Deus, ele não desobedeceu ao Senhor. E ele ali cuidou tanto dos hebreus, que os irmãos sabem, quando ele viu aquele egípcio, né, a briga do hebreu com o egípcio que ele fez, ele foi lá e matou, e fugiu, né? Mas ele até defendeu o seu povo, porque ele amava o seu povo, porque ele amava o Deus daquele povo, dos hebreus. Ele é um homem temente a Deus. Por quê, irmãos? Porque ele aprendeu com a sua mãe. Você vai deixar o exemplo de temor a Deus para o seu filho? Deus falou a Moisés depois, lá no capítulo 6 de Deuteronômio,
falando para os anciãos: ensina os seus filhos dos louvores do Senhor, do poder do Senhor, para que eles venham temer ao Senhor. Ensina ao teu filho o temor. Sabe por quê? Porque na hora que ele tiver a oportunidade desse mundo perverso, de desobedecer ao Senhor, aquilo que você plantou no coraçãozinho dele, o temor do Senhor, vai ser uma luz para dizer: não vai por aí, porque você serve a Deus. Porque você serve ao Senhor, porque você me serve. Deus falando. Temor a Deus. Você temendo a Deus, você teme a Deus, seu filho vai perceber que você teme a Ele, e ele vai aprender com você a temer ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a amar o Senhor. Então, irmãos, a mulher cristã, nesses últimos dias, precisa continuar temendo a Deus, obedecendo ao Senhor, honrando a sua família, honrando o seu ministério, honrando o seu trabalho por onde passar. Carrega o nome de Deus. Você não vai perder ninguém. Vai ter pessoas que, se você se colocar ali como mensageiro de Deus, vai ter pessoas que vão se afastar de você, mas terão vidas que irão aproximar de você, porque você tem algo para oferecer para aquelas pessoas. Você tem algo que é Deus para trazer para aqueles corações. Então, continue temendo ao Senhor, seguindo o exemplo desta mulher, lançando sobre Ele todas as suas preocupações, suas angústias, suas dificuldades. E continue na presença do Senhor, irmãos. E para finalizar, esta mulher foi uma líder. Sabe por quê, irmãos? Ela instruiu Miriam. Ela instruiu a sua filha. E aquela filha obedeceu certinho. Aquela filha entrou ali no projeto de Deus de uma forma brilhante. E foi uma menina que foi ativa, esperou a hora certa. Na hora que a porta se abriu, ela chegou ali, fez a proposta com sabedoria e deu tudo certo. Ela foi uma líder. Você tem sido líder? Pai, você tem sido líder na sua casa? Mãe, quando o seu marido sai, você tem assumido esse papel? Porque o casal é assim: o marido, segundo a Bíblia, assume a liderança, mas na hora que ele sai, a mulher, estando ali, assume o lugar do pai, sabendo que é o lugar do marido. Mas na hora que os dois saem, o filho mais velho assume. Chegando o pai, o filho sai. Chegando a mãe, tem meus lugares. Você tem sido líder? Você tem sido líder da sua vida? Ou os outros têm te levado? Tem gente indo para um lado para o outro que não sabe o que faz da vida. Você é líder de você mesmo? Você cuida de você? Você tem o controle de você? Humanamente falando, eu estou falando, Deus controla a nossa vida. Mas Deus te responsabiliza você cuidar de você. Não vem fazer algumas coisas que você pode fazer por você. Ele quer que você faça. Agora, aquilo que não cabe a você fazer, Ele vai fazer por você, vai usar pessoas para fazer por você. A liderança. Primeiro tem como eu lidero, cuido da minha vida. Cuido de mim. Quando eu não posso, chamo Deus e chamo outros para cuidarem de mim. Mas Deus nos responsabiliza. E esta mulher foi liderança. E ela foi tão liderança que criou um líder. Né? Formou um líder. E que líder, né, irmãos? Moisés. Eu fico pensando aqui. Você já pensou o que vai ser futuramente o seu filho, a sua filha? Já imaginou? Eu fiquei pensando hoje. A mãe do Lula nunca imaginou que o Lula um dia ia ser um presidente da República, principalmente do Brasil. Conhecendo aquelas terras, como eu conheço, sabendo de qual cidade que o Lula veio, aquela cidade tão pequena lá no Pernambuco, uma cidade que tem uma placa assim: seja bem-vindo. Você passou a placa e diz boa viagem. Entendeu? Só uma rua assim. Daquele lugar saiu um homem sem conhecimento, né? Não era Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, é isso? Instruído, muito capacitado. Não, saiu de lá, sem conhecimento, lutou e chegou ali. Irmãos, já imaginou? Aqui, seus filhos podem ser pastores, homens de Deus, missionários, mulheres, grandes profissionais nas mãos do Senhor. Mas seja líder. O líder não é aquele líder com autoritarismo, né, que vai destruir todo mundo. O líder com autoridade, com serenidade.
autoridade, irmãos. Então o texto nos diz que esta mulher, ela foi líder, porque ela tinha a sabedoria de Deus. Ela agia com sabedoria, e Deus usou esta mulher poderosamente, irmãos. Então assim, quais as lições que vocês aprenderam nesta noite? Vocês lembram? Qual foi a primeira lição que eu falei aqui para os irmãos? Primeiro, sabedoria inteligente. Foi uma mulher inteligente. Vamos pedir inteligência para Deus hoje? Sabedoria. Deus dá-lhe sabedoria. Não é sabedoria terrena não, irmãos. É sabedoria do alto. Alguém falou assim, Deus dá sabedoria. Conhecimento a gente adquire, mas sabedoria vem de Deus. Conhecimento a gente adquire, mas a sabedoria do alto é diferente. A segunda lição, qual foi, irmãos? Esta mulher confiou. Lembra? Ela confiou no Senhor. E a terceira, qual foi, irmãos? Ela foi humilde, coração quebrantado, um coração contrito. A Bíblia diz, Deus não despreza. Coração nas mãos de Deus. Eu fico pensando, você já imaginou você com o coração contrito ali? Aí Deus vê você aqui, vê as mulheres aqui orando ao Senhor, chorando na presença de Deus com o coração contrito. Você crê que Deus se levanta do seu trono para olhar para vocês aqui? Olha, irmãos, pela fé eu acredito. Pela fé. Que tem momento que Deus, porque Ele tem vontade de fazer algo na tua vida, mas Ele tem um tempo dele. Mas eu posso imaginar Ele dizendo assim, olha minha filha, até me dá vontade de eu te dar vitória agora com o meu coração, mas ainda não é, eu não posso fazer, eu sei o tempo certo para você, mas eu vou te dar alívio aí na terra, eu vou te dar refrigério, vou te dar força para você, você vai continuar, mas está bem perto a sua vitória, está bem perto, está próximo. Mas eu imagino Deus levantando assim, porque Ele é um Deus de amor, irmãos. Eu tenho Deus assim, eu não sei se é porque Deus já me colocou em estreito, e eu longe da família e eu tenho somente Ele. Tem dia aqui em Jacareí que eu falo assim, Deus, dá sua mão aqui. Não é que eu sinto Deus dar a mão e vendo Deus. Não é isso, irmãos. Mas eu falo que eu confio, Senhor, aqui comigo. É o Senhor aqui comigo. Porque eu ando por alguns lugares assim que outras pessoas diriam, eu não ando por ali. Deus me livre. Não, como que eu posso? Eu trabalho numa casa terapêutica que eu escuto história de gente assim, barbaridade. Só em escutar da vontade de correr. Não, Deus diz, olha, eu estou aqui. Eu falo, Deus, o Senhor está aqui comigo. O Senhor está aqui. E Deus protege, cuida e nos abençoa. Então, irmãos, lembra que é preciso humildade. E a quarta, temor a Deus. Temor a Deus. E a quinta lição, seja líder. Seja líder de você. Seja líder da sua casa. Se você é líder da igreja, seja líder da igreja. E Deus vai te honrar. Porque o outro estará aprendendo com você. Né? E aí tem um versículo que Timóteo, 2 Timóteo, para finalizar, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim, tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, desperta o dom que há em ti. Então Deus não precisa falar isso para você, né? Deus não precisou falar isso para Joquebede. Desperta o dom que há em ti. Está aí. Não precisa dizer, levanta do que dormes. Não, você está acordada. Você está acordado aí na presença de Deus. Então, irmãos, esta foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração para a minha vida e para a tua vida. Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê muita graça, muita força, muita vitória aí, mas primeiramente na sua vida espiritual, irmãos, porque o que vai saltar daqui vai ser a vida espiritual. As coisas da terra vão ficar tudo aqui. Não é que a gente não vai buscar, vamos buscar, mas buscar as coisas lá no alto. Colocar no nosso coração, né? Onde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu coração está nos céus, então o seu tesouro está lá. Tudo que você faz aqui materialmente, Deus vai te abençoar, mas você está trabalhando lá. Eu fico pensando assim, eu trabalho para Deus aqui, mas trabalho para Deus lá. Então, na hora que disser assim, foi, pronto.
Eu não vou ter, na hora que disser assim, ó, partir para a eternidade, fiz o que tinha para fazer. Fiz o que tinha para fazer. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Passa a palavra a Silvana, Gustavo. Eu agradeço a oportunidade e a atenção, senhores. Vamos orar? Eu gostaria de saber quem que gostaria de vir aqui à frente, ouviu essa palavra, foi tocado, precisa dessas qualidades. Se você já tem algumas, mas você sabe que está precisando de outras, vem aqui à frente, não importa, pode vir à frente, nós vamos orar. Nós queremos interceder por você. Vem aqui à frente, quem gostaria? Vamos orar? É uma atitude de fé, irmãos. Você vem e coloca diante do Senhor, Deus, me ajuda nisso, me capacita nisso, me dá força nisso. Ou então, Senhor, eu tenho procurado confiar, mas está difícil. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, neste momento, Pai, nós queremos agradecer, Senhor. Agradecer porque nós percebemos o Senhor aqui conosco, trabalhando através da Sua palavra, Senhor. E nós sabemos que ela é viva e eficaz, Senhor. Ela penetra no mais íntimo do nosso coração. Ela traz mudança, Senhor, para as nossas vidas. Ela dá direção, Senhor. Ela traz, ó Deus, algo diferente para nós. E nesta noite, Pai, nós queremos apresentar estas vidas que aqui estão, Senhor. Pai, eu não conheço, eu não sei o que eles têm passado, eu não sei como tem sido a vivência deles aqui na terra, com a sua família, na igreja, no trabalho, não sei, Senhor. Mas o Senhor conhece estas vidas. E nós queremos agora colocá-lo, Deus, apresentar estes corações diante do Senhor, Pai. Se nesta noite, Senhor Jesus, eles precisam, Senhor, destas qualidades, destas características, que o Senhor Deus esteja ajudando a eles nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Dando as estratégias necessárias que eles precisam, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o lugar que eles estão, o Senhor sabe o que eles têm para fazer, o Senhor conhece a família de cada um, ó Pai, e nós queremos pedir a direção do Senhor, Pai querido. Nós pedimos que o Senhor ajude, dê sabedoria para eles, o Senhor esteja dando um coração confiante na Tua presença, o Senhor esteja dando humildade suficiente para compreender, ó Deus, o Senhor esteja dando temor ao coração, Senhor, e o Senhor esteja levando eles, ó Deus, levantando no lugar de líder, Senhor, líder de si mesmo, Senhor, líder, ó Deus, da sua família, líder no trabalho, Senhor, tendo essa autonomia, Senhor, que o Senhor já, ó, realmente já colocou no seu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se Satanás investe, Senhor, para que os seus servos não estejam nesta posição, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todo laço, toda cilada, toda investida do diabo, todas as vozes contrárias que muitas das vezes vêm, Senhor, para atormentar, para preocupar, para diminuir suas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus. E nós queremos te agradecer, Senhor, desde já pelos projetos que o Senhor tem na vida destas pessoas, Senhor. Assim como, ó Deus, aquela mãe, ó Deus, investiu no seu filho, porque sentia com certeza no coração que Deus tinha algo na vida do seu filho. Deus, que o Senhor também esteja abençoando os projetos desses irmãos, os projetos desta igreja, os nossos projetos, Senhor. O Senhor esteja conosco, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo. Mas que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para andar contigo, Senhor, para viver com o Senhor, para andar na Tua presença, para glorificar ao Senhor através das nossas realizações, Pai. Oh Deus, nós queremos te agradecer, Jesus. Ajuda os Teus servos a escolherem o melhor. Ajuda os Teus servos a escolherem para que levem o Teu nome por onde passar, para que eles glorifiquem ao Senhor por onde passar, para que as pessoas estejam olhando para eles e vejam o Senhor nas suas vidas, Pai. E possam exaltar ao Senhor, por ver o reflexo do Senhor nas suas vidas, Pai. Cuida deles, Deus. Eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor. E te agradeço também por esta palavra que falou ao meu coração, Senhor. A cada dia me ajuda, Senhor, como mulher. Me ajuda a vivenciar, me ajuda a vencer. Oh Deus, me ajuda a caminhar na Tua presença, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus.